tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O 4. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém. Então nós vamos aqui para o nosso ensinamento da palavra de Deus, né? Igreja, nós vamos ver aqui a seguir, tá? Nós vemos que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo das nossas almas. Acabamos de ler aqui agora a palavra de Deus. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então nós vemos que o tentador, ele aproximando-se e disse, né? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse, e respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha para vocês verem como que nós temos que estar sempre alicerçados na palavra de Deus e aprendendo com o nosso Deus. Nós vamos ver nessa passagem que Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele é tentado. Depois de 40 dias e 40 noites, o tentador chega sobre a vida de Jesus. Para quê? Para tentar, para tirar o foco de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que ele já tinha perdido na primeira instância, que foi lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, que é onde fala, pastor Fábio, a respeito do nascimento de Jesus. Ali ele já perdeu, irmão Francisco. Por que ele perdeu, pastor? Porque quando Jesus nasce, que os magos do Oriente, pastor Fábio, fica sabendo que Jesus já tinha nascido, ele ainda criança, irmã Maria, nós vimos que os magos do Oriente saem para ir até a casa de Maria, mãe de Jesus, porque eles queriam ir lá para adorar o menino, porque ele veio com uma promessa para salvar a humanidade. E quando nós vemos aí, o rei da época, o rei Herodes, ficou bravo, pastor Fábio. E quando ele encontra com os magos do Oriente indo em direção à casa de José e de Maria, ele queria saber para onde que eles estavam indo. E eles falaram que estavam indo para a casa de José e de Maria para ver o menino. E ele pede, o rei da época, ele pede para que quando eles voltassem, trouxessem informações para ele, que ele também queria ir lá visitar o menino e adorar o menino. Mas na verdade a intenção do rei não era essa. A intenção do rei era acabar com Jesus, porque ele estava reinando, e ele não queria que ninguém tomasse o lugar dele, tomasse a posição dele. E todos já sabiam que Maria, ao estar grávida, era obra do Espírito Santo, e seria quem que ia nascer? Uma criança, que ia ser o Salvador da humanidade, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o rei da época, o que ele faz? Ele pede para que os magos, quando voltassem da casa de Jesus, ou da casa de José e de Maria, que falassem onde que ele estava, porque ele também queria adorar. Na verdade não era, ele queria ir lá para acabar com a vida dele. Então o que nós vemos aqui? Então na primeira instância, o inimigo, usando o rei Herodes da época, perdeu. Só que em Mateus capítulo 4, nós vamos ver ele tentando Jesus mais uma vez, para tirar Jesus da presença do Pai. Só que Jesus, ele sabia que da onde que ele tinha vindo e o que ele tinha que fazer, porque ele não estava sendo direcionado pelo homem, ele não estava sendo fazendo a vontade do homem, mas sim a vontade do Pai. E aquele que faz a vontade do Pai pode ter certeza que as coisas podem vir da direita, da esquerda, o mal pode até chegar sobre a nossa vida, mas o mal ele não vai prevalecer, porque a Bíblia vai nos relatar que maior que está conosco, e nós vamos vencer, porque se Jesus venceu,
nós também vamos vencer e o nome do Senhor será glorificado. Então isso é maravilhoso. E o que nós vemos aqui na introdução aqui do nosso estudo nessa noite? A arma que Jesus usou para vencer o inimigo. Que bênção! A Bíblia vem nos relatar que a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. E o que Jesus usou para vencer o inimigo? A palavra. A palavra. Naquela época, irmão Antônio, Jesus ele era 100% homem, igual nós, mas ele era também 100% Deus. E Jesus ele poderia, talvez, vencer o inimigo até de uma outra forma, mas Jesus ele vence o inimigo com a palavra, e não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. E diz assim: a arma que Jesus usou para vencer o diabo, o inimigo das nossas almas, a palavra de Deus. As três citações bíblicas que Jesus usou para vencer o tentador foram extraídas do livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Deuteronômio capítulo 6, 16, Deuteronômio capítulo 6, 13. Foi essas palavras que Jesus usou para vencer o inimigo. E aqui que nós vemos, Jesus desferiu 3 golpes no inimigo, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 17. É o que nós precisamos, estar alicerçado na palavra, porque aquele que estiver alicerçado na palavra, ele vence, ele conquista. O inimigo pode até chegar, com algumas armadilhas, ou usar de algumas ferramentas para atingir a minha vida, atingir a sua vida, atingir a nossa família, o nosso ministério. Mas aquele que está alicerçado na palavra, que é a espada, pode ter certeza que ele vence e o nome do Senhor é glorificado. É o tipo de igreja que nós aprendemos todos os dias com a palavra de Deus. É o que vence o inimigo. Dentre as peças que compõem a armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma de quê? Arma de ataque contra o inimigo. E em Deuteronômio capítulo 32, versículo 41, o Senhor mesmo diz: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercita o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Já em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante ou penetrante do que uma espada de 2 gumes. É a palavra. Muitos estão pregando no nome do pastor que é famoso, muitos estão pregando por causa do dinheiro, outros por causa da vanglória, outros por causa que quer se aparecer, pregando em igrejas grandes, em templos grandes, pastor Fábio. E a Bíblia ainda vem nos relatar que o mais importante é que esteja pregando a palavra, porque muitas das vezes não estamos aqui julgando ninguém, não é nosso objetivo, Deus não nos chamou para isso. Mas tem muitas pessoas que estão pregando por vanglória, por causa do dinheiro, por causa de querer se aparecer. Mas naquele grande dia, quando a trombeta soar, essas pessoas vão ter um encontro verdadeiro com Cristo. E todo aquele que vai ter um verdadeiro encontro com Cristo, hoje ele é o nosso advogado, mas naquele grande dia ele vai ser um juiz. Então, igreja, é importante nós vivermos a palavra, é importante nós aprendermos com a palavra, e é importante quando nós formos pregar, que nós pregamos a palavra de Deus. Talvez a maneira com que nós vamos pregar, talvez a maneira com que nós vamos levar a mensagem da cruz, talvez tem pessoas que talvez não vai nem gostar ou não vai nem receber, mas pode ter certeza, a palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos,
pode ter certeza que ela sempre vai encontrar um coração quebrantado que tem as necessidades de ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós temos que aprender com a palavra. É por isso que nós temos que pregar a palavra. É por isso que nós temos que viver a palavra de Deus, porque ela é pura e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E aonde que ela chega, ou o coração que ela chegar, ou a mente, ela tem um poder da transformação. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, nesse momento, porque um dia nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Você vê que o inimigo ele vai de encontro com Jesus em Mateus capítulo 4, querendo fazer com que Jesus deixar de fazer aquilo que Deus já tinha ordenado sobre a vida de Cristo. Mesmo no ministério tão curto, vamos dizer assim, de 3 anos, mas com seu objetivo e com sua mente, sabendo que verdadeiramente o Pai tinha chamado ele para uma grande obra. Então, ele depara com o inimigo e ele vence o inimigo. E se nós formos olhar um pouquinho mais à frente na Bíblia Sagrada, se nós formos meditar mais um pouquinho na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o inimigo, todas as maneiras, todas as formas que ele usou para querer vencer Cristo, ele perdeu. E Jesus o venceu, porque Deus já tinha designado, determinado que ele ia vencer e o nome do Senhor ia ser glorificado. Então, se Jesus venceu, na minha vida e na sua vida não é diferente, nós também vamos vencer. Mas de que maneira nós vamos vencer? Alicerçado na palavra, aprendendo com a palavra, vivendo a palavra, pregando a palavra, alimentando da palavra, porque nem só de pão viverá o homem. Então tem tantas pessoas que estão tão focadas em bens materiais e tantas outras coisas, e está deixando de viver a palavra. E quando nós deixamos de viver a palavra, nós perdemos a essência. Quando nós deixamos de viver a palavra, nós já não pregamos mais com a mesma essência que Deus nos chamou. Quando nós deixamos de viver a palavra, a nossa casa já não é mais bênção, a nossa família também já não é mais bênção, o nosso trabalho já não é mais bênção. Por quê? Porque nós não estamos vivendo a palavra. Mas quando nós estamos vivendo a palavra, a nossa casa é uma bênção, a nossa vida com o salário que nós ganhamos, que talvez não é o salário que nós tanto gostaríamos de ganhar, mas é o suficiente. E Deus tem o poder para multiplicar e para transformar aquilo que é pouco em bastante, ou aquilo que é pequeno em grande, e o nome do Senhor ser glorificado. Então, igreja, é por isso que nós temos que estar alicerçados na palavra todos os dias. E tudo que você for fazer, peça direção para o Senhor, porque Ele tem um poder para transformar a sua vida e fazer o melhor sobre a sua vida através da palavra de Deus. E aqui nós estamos vendo ainda, e nós devemos usar as armas que Jesus usou. Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer o inimigo. Nós também devemos usar a palavra de Deus para vencer o maligno, pois em 1 João 2,14 está escrito: jovem ou jovens, eu vos escrevi, porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. No Salmo 149,6 está escrito: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos a espada de 2 gumes. A Bíblia vai nos relatar que todo aquele que tem fôlego de vida louve ao Senhor. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos louvar a Deus na nossa casa, no trabalho, na igreja, aqui junto com os irmãos, aonde que nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós devemos louvar a Deus. E na nossa mão, a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Porque hoje, igreja, nós temos a oportunidade e o privilégio de pegarmos a palavra de Deus, pastor Fábio, irmão Antônio, os demais que estão aqui, e colocar embaixo do nosso braço e vir para a igreja, encontrarmos nessa reunião. Mas quem vai garantir que daqui a uns dias ou daqui a alguns anos nós vamos ter o mesmo privilégio de carregar essa palavra?
Talvez nós vamos ter que carregar ela no nosso coração e na nossa mente, porque do jeito que as coisas estão, a cada dia pode chegar uma lei, igual já tem alguns países que os cristãos já não podem andar mais com essa palavra, já não podem pregar mais essa palavra. E nós temos o privilégio aqui no nosso país ainda de andar com essa palavra, pregar essa palavra e viver essa palavra. Então vamos aproveitar essa oportunidade, que a oportunidade é hoje. E nós não sabemos daqui a alguns dias o que pode acontecer ou daqui a alguns anos. Então vamos aproveitar todos os dias para que nós possamos assim glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Igreja, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7 está escrito que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que ofensivas, que defensivas. Nós devemos estar alicerçados nessa palavra, porque Deus, igreja, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que morresse por cada um de nós. E nós vamos ver que Jesus, ele chega à morte de cruz, ele vai em direção ao madeiro, sendo chicotado, cortado, humilhado, sangrando, mas em momento algum ele negou o pastor Fábio a palavra. Ele viveu a palavra, ele pegou a palavra, e aonde que ele chegava, ele curava, ele salvava, ele libertava. E tudo isso é porque o Pai já tinha determinado sobre a vida dele, para ele fazer isso. Mas em momento algum, ele negou a palavra do Pai. A palavra do Pai permaneceu sobre a vida de Cristo, até chegar a morte de cruz. E ali muitos acharam que Jesus tinha acabado ali, pastor Fábio. Muitos acharam ali que ali era o fim de Jesus. Mas a Bíblia vai nos relatar que ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele deixou na sua palavra para mim e para você, que Ele foi preparar um lugar. E aquele que permanecer até o final, vai ter a sua coroa da justiça sobre a sua vida. Então os dias de hoje, são dias difíceis, são dias maus. As pessoas já não louvam mais, já não pregam mais da maneira que era alguns anos atrás. Mas a Bíblia vem nos relatar que nos últimos dias o amor de muito se esfriaria, ou se esfriarão. E nós vemos as pessoas se esfriando. Nós vemos as pessoas deixando de fazer a vontade do Pai. Mas uma coisa é importante, nós devemos saber disso, que só tem dois caminhos. O caminho que leva à salvação, o caminho da porta estreita, e tem um caminho que leva para o inferno, o caminho da porta larga. Não adianta nós queremos pregar para estar com a igreja cheia, com o templo cheio, e deixar de pregar a palavra, e deixar de pregar a verdade. Porque é gostoso pregar para bastante pessoas. É gostoso nós, como pastor, olhar para a igreja e ver a igreja cheia de obreiro, as pessoas ofertando, dizimando, a casa sendo próspera. Mas não adianta nada se nós não pregarmos a verdadeira palavra de Deus. É uma igreja cheia, mas no dia que Jesus voltar, será que todos vão subir? Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. E nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque diz a palavra de Deus que o nosso trabalho não é vão. Então a nossa recompensa vai chegar, irmã Maria. A nossa recompensa vai chegar, irmão Antônio. A nossa recompensa vai chegar, irmão Francisco. A nossa recompensa vai chegar, pastor Fábio, missionária Marinete, Diaconisa Livoneide, Sara, Camille, Maria. A nossa recompensa vai chegar. Essa casa poderia estar cheia para aprender com a palavra de Deus, para ouvir essa mensagem da cruz, para ouvir a mensagem daquele que passou por tantos momentos difíceis, mas em nenhum momento ele deixou de servir ao Pai.
a nossa recompensa vai chegar. Um dia nós vamos descansar dessa terra. Um dia nós não vamos precisar de dinheiro para comprar, não vamos precisar de carro para andar, não vamos precisar estar em templo, porque Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. E esse dia vai chegar, porque a única certeza que nós temos é que a morte vai chegar para cada um de nós. Mas de que maneira que nós vamos partir dessa terra? E essa mensagem é uma mensagem que nós temos que pregar aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Chegar para aquelas pessoas que estão na rua, no lamaçal do pecado, na sarjeta, na droga, na prostituição. Chegar para ele, para ela e dizer: para onde você quer ir? A escolha é sua. Você quer viver nessa vida que você está e ir para o inferno? Ou você quer chegar a Cristo, que já foi preparar um lugar para cada um de nós e um dia ir morar no céu? E muitas das vezes nós não pregamos desse jeito, porque nós achamos que se pregar desse jeito, nós vamos machucar alguém. Muitas das vezes nós não pregamos desse jeito, porque nós achamos que se nós pregar desse jeito, o povo vai sair da igreja, não vai permanecer. Mas nós temos que pregar a verdadeira palavra de Deus, para que o povo possa cada vez se chegar mais a Cristo e o nome do Senhor ser glorificado. Então a nossa recompensa vai chegar. Tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, pode ter certeza que a recompensa vai chegar. E não vai ser uma recompensa qualquer. Vai ser um lugar que não vai ter dor. Vai ser um lugar que você vai somente adorar aquele que é digno de adoração. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Para terminar, a igreja, a conclusão: devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos revestir nos dias maus. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, da palavra, da oração, do jejum, da presença de Deus sobre a nossa vida, e pedir que cada dia o Espírito Santo de Deus se apodera mais da nossa vida, para que nós possamos revestir de toda a armadura de Deus, e quando chegar o dia mau sobre a nossa vida, porque o dia mau vai chegar na vida de cada um de nós. Talvez você já passou pelo dia mau e está vivendo bons momentos, que Deus continue te abençoando. Mas nós não sabemos como que vai ser daqui para frente. Assim como chegou dias maus para aquele pessoal lá de Rio Grande do Sul, a água sobreveio. Deus não permitiu que acontecesse tudo aquilo. Uma região rica de povo financeiro.